Então, mais uma vez, boa noite, certo? Eu espero que vocês estejam bem, na medida do possível. E hoje, dia 28 de outubro, uma sexta-feira, dia do nosso Zazen, né? Também dia da gente fazer uma reflexão sobre o atual momento que o Brasil tem vivido. E quando a gente fala atual momento, não quer dizer de 2, 3 anos para cá, ou de uma semana para cá. Não. Falar do atual momento do Brasil significa falar, pelo menos, sei lá, dos últimos 8 anos, 10 anos, que é justamente falar sobre as eleições e a política no Brasil. Para mim, esse é um tema, primeiro, muito difícil. Difícil no sentido de que a família da minha mãe, né, a minha avó, ela conta uma história de que quando ela era criança, nas brigas políticas que se tinha antigamente, e infelizmente ainda temos hoje, o pessoal da família dela teve que cavar praticamente um buraco na parede para fugir de perseguição de um determinado grupo político lá na cidade onde ela morava. E quando minha avó já era uma mocinha, ela conta que na casa dela funcionava tinha uma sala onde o pessoal fazia as discussões políticas, né? Lá se via como um diretório de um determinado partido. Então, eu tenho uma história com a política, que isso é uma coisa inegável. Todos nós temos, por mais que a gente diga que não tem. Até não ter já é já é um ato político. E meu pai também, ele já foi candidato a vereador aqui na cidade onde a gente mora também, isso há muitos anos, lá nos anos 80. Então, assim, realmente a política está em mim, inegavelmente, em todos nós, eu acredito. E eu sou professor de geografia, né? Eu sou professor de ciências humanas. Eu trabalho há mais de 10 anos, ora 10, há pelo menos uns 20, 25 anos, na rede particular aqui na cidade, em Campina Grande. E minha formação é justamente essa, de ciências humanas, é justamente geografia. Então, eu tenho as minhas percepções políticas, mas não é sobre minhas percepções políticas que eu vim aqui falar. Não é sobre isso. Mas a gente percebe que falar de política é muito forte, muitas vezes, porque tudo isso mexe com as nossas tendências. Coisas que, de repente, estavam quietas, desaparecidas, começam a aflorar em nós. E pensando nisso, eu já vinha há muito tempo querendo falar sobre esse tema, e pensando nisso, eu fui falar com a minha professora, com a Koin Hiroshi, e eu disse, Hiroshi, eu posso tocar neste assunto? Ela disse, meu filho, você pode. Eu disse, me oriente. Ela usou apenas 2 palavras, que foram dignidade e respeito. Isso me deu a segurança para falar do que eu pretendo que a gente fale hoje, do que eu pretendo que a gente analise hoje. Dignidade e respeito. 2 coisas importantes. E o que me forçou ainda mais a fazer esse momento é que faz um tempo que um jovem, um ex-aluno meu, ele me procurou no Instagram e ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse o seguinte, professor, tudo bem? E eu respondi, sim, tudo bem. E você, como está? Ele disse, estou bem, professor.
há 4 anos, o senhor tinha razão. Suas aulas, os seus debates com os alunos, eram um show. Mas ali, o senhor estava lidando com vários guris. 90% daquele pessoal mudou a mentalidade. E ele fala mais algumas coisas que não vêm ao caso. Então, assim, ele me pediu para falar sobre esse momento, que era uma coisa que eu já vinha moendo. E esse é um dos motivos de falar sobre esse assunto. E talvez o principal motivo é sobre a seriedade que tem acontecido no Brasil, em outros países também, mas uma porção de coisas muito sérias que nós estamos vivendo no nosso país. A primeira delas, a mistura de política com religião. Quando se mistura política com religião, a gente chama isso de fundamentalismo. E a gente lembra, infelizmente, de alguns países do Oriente Médio. A gente lembra de alguns grupos dentro de algumas tradições religiosas que são aqueles grupos mais fanáticos. Isso é muito sério, pessoal. Uma outra coisa muito séria que tem acontecido, infelizmente, é que muitas instituições religiosas, muitas igrejas, elas têm assediado os seus fiéis a votar nesse ou naquele candidato, fazendo um processo de adesivagem de carros, fazendo, enfim, fiéis tendo que se converter a esse ou aquele candidato, e não mais, por exemplo, a Jesus. Tiraram Jesus da cruz. Alguém que, de repente, não assiste os nossos encontros, não pratica aqui com a gente, pode estar se perguntando o seguinte: mas o que é que um monge budista está se preocupando com as eleições e com o cristianismo? Lembrando que esse movimento acontece em várias tradições religiosas. Nós vivemos em um país cristão. Por mais cristão que você diga que você não é, nós temos valores cristãos. E isso é muito bom. Isso fortalece o nosso caráter. Mas o que é que um monge budista pode estar falando sobre esse tema? É simples, pessoal. É porque se a gente faz a principal tradição religiosa nossa adoecer, a sociedade adoece junto. Se a gente faz a principal tradição religiosa no nosso país adoecer, a gente adoece tudo junto. Eu, inclusive, convidei uma pessoa muito importante para participar do nosso encontro, e essa pessoa disse que, se realmente puder, se fará presente. É isso que é a principal coisa para a gente refletir. Como é que nós estamos adoecendo as tradições milenares? E o interessante dessa história toda é que alguns setores da nossa sociedade, por diversos interesses, seja interesse de expandir uma falsa fé, o interesse econômico de expandir o agronegócio, o interesse de, sei lá, ter armas, o interesse de fazer com que os outros trabalhem em condições análogas à escravidão,
ou outros em ter um canal de televisão, se juntam com a chamada bancada BBB, que eu não, infelizmente, eu não estou me referindo à bancada do Big Brother Brasil, mas eu estou me referindo à bancada do boi, que é a bancada do agronegócio, a bancada da bala, que deseja a posse e o porte de armas, a bancada da Bíblia. E que, infelizmente, quando esses grupos se juntaram, e, infelizmente, eles têm usado a fé do nosso povo. Eles têm abusado da credulidade do nosso povo. Pessoal, seja quem for, candidato A, B, C, Z, e se o povo é tratado como um rebanho, eu acho que o pastor está errado. Eu acho que o pastor está errado porque nós, enquanto uma sociedade, nós estamos quebrando praticamente todos os preceitos. Os preceitos de diferentes tradições religiosas nós estamos quebrando. E eu não estou me ausentando disso. Eu estou dizendo, nós, enquanto sociedade, nós estamos, uma parte, nós estamos nos odiando. Está difícil de ver, de conviver com o diferente, daquele que pensa diferente da gente. Nós estamos fazendo fábricas de mentiras, mais um preceito sendo quebrado. Para quê? Para desconstruir a imagem desse ou daquele outro candidato? Então, assim, será que você acha mesmo que o atual presidente é um pedófilo? Você acha mesmo que o candidato atual vai fechar a igreja? Você acha? Você tem certeza? E se você não tem certeza, por que você compartilha essas informações? Será apenas para atingir seus objetivos? Pessoal, nós estamos nos vendo como separados uns dos outros. Nós estamos esquecendo, como a Cunha Hiroshi muito bem disse uma vez, falando da pandemia, ela disse, a pandemia nos ensinou que ou ganha todo mundo, ou perde todo mundo. Olha que bonito. Ou ganha todo mundo, ou perde todo mundo. Às vezes a impressão que muitos de nós temos é que nós estamos normalizando a barbárie. E aí vai um conceito que a gente já trabalhou aqui na Casa Tempo, que é o conceito de normose, um conceito criado por um psicólogo francês chamado Pierre Weil, que viveu muitos anos aqui no Brasil, é o fundador. Ele já participou várias vezes aqui do Encontro para a Nova Consciência, aqui na cidade de Campina Grande, criador da Unipaz. E
nós estamos normalizando coisas que nos adoecem, individual e coletivamente. Infelizmente, virou normal, e para alguns até divertido, ver pessoas morando nas ruas. Lógico que as pessoas não moram nas ruas no Brasil de 3, 4 anos para cá. Lógico que não. Alguns até dizem, não, é que eles são drogados. Eles são loucos. Eles não têm amor à família. Não é só isso não, pessoal. Há famílias inteiras. Pai, mãe, que ficaram desempregados. E nós simplesmente o quê? Normalizamos, justificamos. Ah, são drogados, são loucos. Que também tem isso, lógico. Não. Vacina. Vacina faz mal. Gente, o que é isso? Se não for ignorância nossa. Você tem todo o direito de não gostar deste ou daquele partido. Você pode ser liberal, você pode ser progressista, você pode ser conservador. Você tem todo o direito de não gostar deste ou daquele político, deste ou daquele candidato. Mas o que nós, enquanto sociedade, nós não podemos nunca compactuar, normalizar com a maldade, seja quem estiver no poder, com qualquer pessoa. Nós não podemos compactuar com a roubalheira, seja do candidato A ou do candidato B. Nós não podemos compactuar com as intrigas, com o ódio, com a política dividir para reinar. E compactuar com as mentiras. Infelizmente, é isso que tem acontecido em vários países do mundo. Estamos pensando no nosso. Então, nas últimas décadas, a política nacional, as eleições, infelizmente, elas têm cultivado em nós, tirado de nós, aquilo que a gente tem de pior. O ódio, o individualismo, a indiferença. E o bonito dessa história é que a gente simplesmente, como está difícil de se relacionar, o que é que a gente faz? A gente dá um bloco. Bloqueia das redes sociais. A gente bloqueia do Face, para quem ainda tem um Face como eu. A gente bloqueia do Instagram. Depois a gente bloqueia na vida quando dá. Só que aí já tem vários problemas embutidos. Um problema que nós vamos encontrar aí é porque quando a gente se fecha em bolhas, a gente perde a visão do todo. E não ter a visão do todo é uma das coisas que caracterizam a nossa ignorância. E fechado nessas bolhazinhas de redes sociais ou apenas de convívio,
porque a gente tem dificuldade de conviver com aquele que pensa muito diferente da gente, a gente fica se alimentando de certos conteúdos. A gente fica se alimentando, criando, guardando um ranço daqueles que pensam diferente da gente. Isso não é bom, primeiro para a gente, e depois para a sociedade como um todo. Eu vivo isso dia a dia. Todos nós vivemos isso, de maneira direta ou indireta, com maior ou menor intensidade. E quanto mais apaixonado nós formos, maior a nossa tendência de sofrimento. Muitas vezes, o sofrimento ele é proporcional ao nosso engajamento. Por isso que o Buda falava, o caminho é o caminho do meio. Nem tanto lá, nem tanto cá. E quando a gente se fecha nessas bolhazinhas, isso. E quando a gente se fecha nessas bolhazinhas, a gente perde a visão do todo. E a gente vai ficando mais forte dentro dessa bolha que nós estamos. Porém, depois, 4 anos depois, as bolhas voltam a se reencontrar. As bolhas voltam a se reencontrar para decidir o futuro do país. Mas não resolvem nada. Não resolvem nada porque elas não conseguem mais conversar. Veja, isso é um problema da nossa sociedade. Repito, não é só do Brasil, mas de vários países do mundo. Voltando aqui para o Brasil, esse é um problema da nossa sociedade. A gente não consegue mais conversar com aqueles que pensam muito diferente da gente. A menos que seja no trabalho, porque nós somos obrigados a fazer isso, mas fazer uma visita, nunca. Não é assim que a gente faz. Então, as bolhas não conseguem conversar direito. Aí, a cada 4 anos, se encontram. Aí tem uma outra grande ilusão nessa história toda. É que, para quem não precisa do Estado, ou para quem não precisa muito do Estado, pensa que tanto faz. Ganhe este ou aquele. Isso é uma grande ilusão. Pensam, eu tenho plano de saúde, eu tenho uma saúde privada, eu tenho segurança privada, eu tenho uma boa alimentação, com agrotóxico, claro. Com muito veneno, claro. Pessoal, isso é uma grande ilusão. Lembre-se da pandemia. Essa é uma grande ilusão. Se achar separado. Se achar autossuficiente. A pandemia nos lembra que nós respiramos o mesmo ar. E se esse ar estiver poluído? E se esse ar estiver com um vírus mortal? Respiramos o mesmo ar. Uma das coisas que a Cunha Hiroshi falou que me marcou foi: não existem fronteiras, por exemplo, para determinadas espécies. Antigamente, a fronteira para determinadas espécies, muitas vezes, era o clima. Estamos mudando o clima,
Algumas doenças que não tinha em alguns lugares já passam a ter. Então, e se o ar estiver poluído? E se o ar estiver com um vírus mortal? Na pandemia, a gente começou a pensar que o outro poderia me fazer adoecer. E a gente passou a se proteger ainda mais do outro. Gente, nós somos um só corpo. Isso é importante demais. Nós somos um só corpo. O mesmo tecido social. Antigamente, quando não existia a globalização, era tudo muito regionalizado, era as coisas praticamente só nacionais. Mas hoje em dia nós somos um grande tecido social. A aldeia global que a gente vive. O que acontece aqui mexe no todo. O que acontece no todo mexe com a gente, porque nós não estamos separados. Como Thich Nhat Hanh gostava de dizer, nós intersomos. Lembre-se da frase do Buda, quando se iluminou, eu, a grande terra, tudo que existe, juntos, somos o caminho. Esses momentos difíceis que a sociedade passa, podem ser um momento de melhoria, se a gente conseguir sair das bolhas, se a gente conseguir conversar com o diferente. Porque não há um eu sozinho nessa história toda. Não há um eu separadozinho disso tudo. Lembre-se da pandemia. Nós somos interdependentes. A gente se provoca, mas a gente não precisa se provocar negativamente. Isso mesmo, né, Cláudio? Enquanto a gente não entender isso, nós estamos fadados ao fracasso. Por que será que alguns tocam fogo na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal? Porque se acham sozinhos, separados. Então a gente se provoca, mas a gente não precisa se provocar no que a gente tem de pior. É preciso que a gente cultive os bons valores que todos os mestres das diferentes tradições religiosas disseram. Cultive o amor, a compaixão, a compreensão. Oh, compreensão. Temos que ter uma compreensão correta das coisas, o Buda falava disso. Estudamos isso no curso de preceitos, inclusive. Compreensão correta. Cultivemos a solidariedade. Precisamos cultivar o diálogo. Meu pai sempre fala nisso, que é importante conversar com os diferentes. E às vezes as nossas tendências radicais dificultam tanto isso, né? Sabe quem é que nos ensinava isso? Quem nos ensinava isso, primeiro, era a nossa família. E depois as religiões. Mas nas famílias tem sido ensinado praticamente só o conteúdo das bolhas. Acho que foi no começo do ano, ou no ano passado, só para ilustrar,
estava participando de um aniversário, e eu estava vendo duas crianças conversando, duas crianças, não tinha nem 12 anos. Uma delas tinha 12 anos, dois jovens conversando. Uma delas era minha sobrinha. E as duas conversando, eu percebendo os conteúdos que elas tinham e fazendo uma ligação com a bolha que cada uma daquelas famílias vivia. Precisamos estourar essas bolhas. A família e a igreja. Muitas igrejas, infelizmente, de diferentes tradições religiosas, têm servido ao jogo sujo da política. Pessoas que eu conheço estão deixando de ir à igreja porque não aguenta o discurso de que é preciso votar em fulano, é preciso fazer assim, é preciso isso, senão você não faz parte. Jesus não excluía ninguém, Buda não excluía ninguém. Infelizmente, as diversas tradições religiosas estão esquecendo que o seu papel é mostrar o transcendente. Deve mostrar que é possível transcender, superar o sofrimento, a grande ilusão. Mas não, muitas não fazem isso. Usam o palanque, o altar, para fazer o jogo sujo da política. Isso não dá. Você não imagina o quanto foi difícil para mim, nesse exato momento, estar aqui fazendo isso. Porque eu tenho uma concepção de que as tradições religiosas devem ensinar a transcender. Igreja não ficou para falar de política. Igreja não ficou para fazer politicagem. Igrejas devem ensinar que é possível transcender a espiritualidade. Tanto é que eu mexi para um lado, mexi para o outro, disse, vou fazer essa live em outro lugar. Eu disse, não, sabe uma coisa? Eu vou fazer ali, onde eu faço o meu zazen. Porque a gente não está se referindo a A ou a B. Se B ou A se sente incomodado, incomodada, se ligue. Porque os diferentes mestres, eles falam nisso que a gente fala. Amor, respeito, dignidade, como a Cunha Hiroshima falou, dignidade e respeito, solidariedade, compaixão. E uma das coisas mais tristes para mim, que tenho família religiosa, não são budistas, são cristãos, é ver na minha cidade, que tem um evento belíssimo chamado Encontro com a Nova Consciência, e outro chamado Consciência Cristã, é ver, às vezes, o adesivo de uma religião e dizer, deduzir, esse pessoal aí vota nesse ou naquele candidato. Só porque a gente pensa assim? Por conta do jogo sujo que alguns fazem. Quando a gente, ao ver uma pessoa de uma ou de outra tradição religiosa, a gente não deveria pensar em quem ela vota. A gente deveria fazer uma reverência, porque aquela pessoa está tendo uma prática espiritual. E não ela vai celebrar para votar nisso ou naquilo. E aí os diferentes candidatos querendo conversar com esse, com aquele grupo. Às vezes,
Os políticos pegam valores importantes, só que para fazer um jogo sujo. E isso nós não podemos nos calar. Outra coisa, isso não quer dizer que um político não pode conversar com um líder religioso. Deve se orientar. Mas nós não podemos passar do limite do respeito, da tolerância, do amor, da compaixão. É triste, para encerrar, é triste ver e ouvir estudantes de medicina gritando: "Ei, eu sou playboy. Não tenho culpa que seu pai é motoboy." Gente, o que é isso? Doença, é ignorância. Os motoboys, que às vezes passam enlouquecidos entre os carros, se arriscam a vida da gente também, são esses motoboys que vai levar a tua comida e fazem de tudo para a tua comida não ficar fria. Ei, eu sou playboy, não tenho culpa porque seu pai é motoboy. É esse motoboy que não tem carteira de trabalho assinada. Ele não é funcionário do restaurante que ele trabalha, que ele faz a entrega. Ele não é teu funcionário. É ele por ele. E como é que alguém faz um grito desse? A grande ilusão é a gente dizer: deixa quieto. Não. Eu queria terminar, deixa eu ver se a pessoa chegou. Acho que não. Não chegou. Eu queria terminar lendo 2 versículos da Bíblia. Respondeu Jesus: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Mais um. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Que os méritos de nossa pátria se estendam a todos os seres e possamos nos tornar o caminho iluminado.